Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula 7 do curso de Excel básico. E no tema de hoje nós vamos conversar um pouco sobre formatação condicional. O que vem a ser formatação condicional? Formatação condicional é uma ferramenta que tem dentro do Excel e, como diz seu próprio nome, ela faz formatações automáticas sob condições que você impõe para a ferramenta. Então você vai ter condições de dizer faça a formatação se algo acontecer, e esse algo é o que você tem que mostrar para o Excel para que ele faça a formatação. Existem diversas formas de formatar. Eu posso formatar fonte, cor de fundo, cor de letra, o que eu achar melhor, né? E conforme eu for executando a minha planilha, seja preenchendo os dados, seja executando funções, as formatações elas vão acontecendo automaticamente. Eu posso ter mais de uma formatação condicional rodando dentro da mesma planilha. Tá, ok? Eu posso ter várias formatações condicionais. Formatação condicional é uma ferramenta muito simples, mas é muito utilizado. Ela tem uma utilização muito grande e muita gente utiliza ela da forma errada. Usa para coisas que não necessariamente você precisaria utilizar formatação condicional, poderia usar funções e tudo mais, tá certo? Então, vamos conhecer a ferramenta. Então, para habilitar a formatação condicional, eu preciso estar dentro de uma planilha, tá certo? Cliquei aqui em uma célula, ele vai habilitar para mim esse campo aqui, ó, da parte da página inicial, aqui em estilos, né? Ele tem aqui a formatação condicional, tá certo? Formatação condicional, cliquei nele, tem aqui alguns modelos prontos de formatação condicional, né, que já vai ajudar você a ter uma ideia do que você precisa. E tenho como montar regras do zero, né? Aqui, ó, em nova regra, eu monto uma regra totalmente do zero, caso eu não encontre nenhuma aqui que me agrade, tá certo? Ou você não quer usar os modelos, quer montar a sua própria regra, você já sabe o que você precisa, você vem aqui em nova regra. Você tem como limpar as regras, né? Eu posso dizer que dentro de uma, vamos supor que eu aplico a regra numa coluna inteira, mas algumas células eu não quero essa regra aplicada, então eu posso selecionar as células que eu não quero e pedir para ele limpar as regras dessas células, ou tirar as regras da planilha inteira, todas as regras, tá? Aqui ele vai excluir todas as regras. E para saber quais regras estão ativadas, né, quais regras de formatação condicional estão ativadas, ele vai aparecer nessa última janelinha aqui de baixo, o gerenciar regras. Tá? Quando você clica aqui, ele vai aparecer para você todas as regras que tem e onde elas estão. Está planilha 1, planilha 2 e assim por diante. Tá ok? Vamos começar então. Vou preencher alguns dados aqui dentro da planilha para a gente ter elementos para trabalhar dentro da nossa formatação condicional, tá ok? Olha lá então, pessoal. Coloquei apenas alguns elementos aqui, alguns números, uma lista, né, com 20 números na minha coluna B aqui, tá certo? E vou aplicar uma regra aqui de formatação condicional. Eu vou inclusive, deixa eu até aumentar aqui, para a gente poder ver até outras opções aqui dentro da formatação condicional, tá certo? Então, selecionei uma coluninha, digamos que aqui fosse o resultado de qualquer coisa que você possa imaginar, né? Então, um resultado aleatório, e vou aplicar uma formatação condicional nele, ó. Regra de realce de célula. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai realçar a célula. Eu posso pintar o fundo, a letra, o que eu quiser, tá certo? Vou pegar logo a primeira aqui, só para vocês entenderem como que ele trabalha. Então aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, é maior do que, ou seja, ele vai aplicar essa formatação nas células que forem maior do que, tá certo?
Aqui embaixo eu vou determinar um valor. E aqui mora a charada do negócio. Eu posso pôr um valor fixo, né? Nós chamamos de constante. Então eu posso ter um valor constante aqui, qualquer valor. Lembrando que a coluna que eu estou trabalhando aqui, ela só tem número. Se eu colocar letra, né, não vai fazer diferença, tá certo? Então eu tenho um número. Eu tenho sempre que levar isso em consideração. O que eu tenho nessa coluna? O que eu vou ter nessas células dessa coluna ou dessa linha, né? Eu posso aplicar isso, inclusive, na tabela inteira. Então eu tenho que me preocupar que tipo de dados eu vou ter ali, vai corresponder à minha regra. Não adianta eu dizer aqui que eu quero que seja maior do que A, se não vai funcionar. Né? Não tem lógica nisso. A lógica é o negócio. Então, se eu estou trabalhando com números, eu preciso dar um número para a formatação trabalhar. Tá certo? Então, vou dizer aqui, eu quero que ele formate as células que são maiores do que. No caso aqui, posso jogar qualquer número. Eu quero 10, eu quero 15. Opa, desculpa. Já vi que tinha uma coisa errada. Eu quero 15. Então, ele só vai aplicar a formatação nos números que são maiores do que esse. Bom, como eu disse anteriormente, aqui mora o pulo do gato. Né? Por quê? Então, eu estou aqui com valor constante. Tá certo? E se eu quisesse colocar o valor de uma célula? Eu posso utilizar uma célula para dizer o que ele é maior. No caso aqui, a célula C1, vou até mudar, vou pôr a A1. A célula A1 está vazia. Célula vazia, o resultado é igual a zero. Então, ele está considerando que qualquer coisa é maior do que a célula 1 porque ela está vazia. Tá certo? Mas a gente já vai mudar o valor dessa célula já já. Isso aqui é um termo variável. Antes eu tinha uma constante. Quando eu faço isso, eu tenho um termo constante. O que isso quer dizer? Quer dizer que sempre vai ser 15. Né? Para poder mudar essa regra, eu vou ter que editar essa regra depois para colocar o valor que eu quero. Mas eu posso pôr na minha planilha que eu quero saber quais os resultados da coluna B são maiores do que o resultado da célula A1 da coluna A. Então, para isso, eu vou colocar a variável. É um campo variável. Eu posso digitar qualquer valor ali em A1. Ou, mais ainda, a célula A1 pode ser o resultado de outra fórmula. Vocês entendem lá nas primeiras aulas que eu falei sobre fórmulas, como é difícil eu dizer todas as fórmulas para vocês, como elas funcionam? Porque a gente tem muitas possibilidades dentro do Excel. O importante é que vocês conheçam e saibam quem elas são e o que elas fazem. Mas mostrar tudo é complicado. Bom, mas voltando então. Então a célula 1 ela pode ser qualquer coisa. Ela pode, o dado que está vindo nela pode ser proveniente de qualquer lugar. Tá certo? A formatação aqui não está dizendo que na célula 1 eu só posso ter um valor que eu vou digitar. Eu posso estar puxando o valor da célula 1, por exemplo, da célula A1 de outra planilha. E o que eu edito lá naquela planilha altera o que está na 1, que vai alterar minha formatação condicional. Então, tudo envolve lógica dentro do Excel. Não lógica matemática exatamente, você não precisa saber exatamente qual é o cálculo. Há fórmulas no Excel que façam o cálculo para você, mas você precisa ter uma lógica de processo. Né? Você precisa entender sobre o processo, as etapas do processo. Então eu não posso mudar de ideia no meio do que eu estou montando sem cogitar, vamos assim dizer, a hipótese de que vai alterar toda a cadeia, né, de combinações que estou fazendo entre células, fórmulas e os dados da planilha. Tá certo? Então, toma sempre muito cuidado com isso. Então, vou utilizar então a célula A1, já expliquei o que eu precisava explicar para vocês, e vamos para a parte então da formatação.
Ele tem aqui alguns formatos pré-definidos, tá? Já tem bastante modelo pronto dentro do Excel para muitas ferramentas. E a formatação condicional é uma delas. Então aqui ele está perguntando de algumas coisas prontas. Se não for nada disso que você quer ou que você precisa, você pode vir em formato personalizado e personalizar a formatação de acordo com o que você precisa. Aqui no caso ele está com o primeiro, que é o preenchimento vermelho. Preenchimento é o fundo. Então, preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Eu tenho como ter aqui também, ó, preenchimento amarelo e texto amarelo escuro. Preenchimento verde e texto verde escuro. Preenchimento vermelho claro, texto vermelho, borda vermelha. E posso vir aqui em formato personalizado e dizer como eu quero essa formatação, tá certo? Algumas coisas eu não consigo alterar, outras sim, tá certo? Então eu tenho que ver aqui direitinho o que eu posso fazer de formatação dentro do Excel, tá ok? Então eu vou colocar aqui o primeiro, vai ficar mais fácil da gente ver. E vou dar OK. Bom, como a célula A1 no momento ela é 0, então tudo está grifado. E se eu colocar aqui 1, pronto. Como é só o que é maior que, no caso não é maior ou igual que, né? Ele é só maior que. Quando eu digito 1, ele desconsidera 1 e considera o resto. Vai ficar mais fácil de ver isso daí? Vou jogar para o 10. Ops. Vou jogar para o 10. Pessoal, eu tinha esquecido de uma coisa aqui. Tá? Você vê como é simples, mas ao mesmo tempo também é complexo. Lembra que eu falei sobre travar a célula em outra aula? Né? Eu disse que a gente usa o cifrão para travar coluna e célula, coluna e linha, quando nós estamos determinando uma fórmula para uma célula em específico e ela não vai ser replicada para outra célula. No caso aqui, a formatação condicional ela necessita que nós façamos o travamento da célula quando nós estamos montando a formatação condicional. Então aqui no caso, eu vou voltar lá na regra que eu montei, tá? E aqui eu preciso dizer, ela estava como A1. Quando eu monto assim, ele não vai conseguir identificar todos os valores que estão dentro da célula. Então eu preciso travar. Opa! É mania de usar a seta do teclado, gente. Aqui, A1. Então eu travo a coluna e travo a linha. Né? Já que vou trabalhar apenas com essa célula, eu preciso travar dentro da formatação condicional, porque senão o Excel não consegue trabalhar com a célula. Tá certo? Vou dar OK aqui e OK. Pronto. Agora eu corrigi um problema aí na nossa formatação condicional. Eu posso colocar agora qualquer valor entre 1 e 20. 20 ele some tudo. 19 ele mantém. 15. 15. Tá certo? Então a formatação condicional ela vai trabalhar dessa forma. Se vocês forem apontar para uma célula, a célula precisa estar travada dentro da fórmula, utilizando o cifrão entre coluna e linha, tá certo? Só para vocês entenderem essa história sobre travar a célula. Se eu digo aqui 1 igual esse mais esse, isso é uma fórmula, tá certo? Estou montando uma fórmula aqui, vou dar Enter. Eu tenho esses valores. Se eu puxar aqui para baixo, o que ele fez? Ele acompanhou a fórmula, ela vai acompanhando conforme eu vou andando aqui junto com as linhas que são, de certa forma, iguais, tá certo? Se eu travar a célula, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou travar cifrão, 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 cifrão. Eu travei a célula, tá certo? Vou puxar para baixo.
Olha como ele manteve. Então, isso quer dizer que eu travei a fórmula dentro da célula. Se eu jogar essa fórmula para outro lugar, ela continua sendo a mesma fórmula. Ela não vai tentar replicar para onde ela está indo. O Excel ele faz esses pequenos bloqueios e certas fórmulas e funções dentro dele precisa que você faça esse bloqueiozinho aqui com o cifrão. Se eu deixar só sem cifrão, aqui eu estou travando a linha. Se eu fizer dessa forma aqui, eu estou travando a coluna. Então, se eu fizer dessa forma e for puxar para baixo a fórmula de cima, quer ver? Ó? Deixa eu arrumar aqui, ficar melhor. Então eu venho aqui, vou tirar aqui as linhas, o bloqueio de linha. Pode ver, ó. Então ele manteve a formatação, ele vem copiando. Mas se eu puxar para o lado, ele continua travado. Então aqui eu estou travando na coluna, ele não vai andar na coluna. Quando eu colocar o cifrão na frente do número, ele trava na linha. E aí ele não vai andar mais para baixo aqui, ele não vai andar mais dentro da coluna. Tá certo? A gente vai rever isso na semana que vem, quando nós estivermos falando um pouco mais sobre fórmulas. Tem fórmulas lá que precisa também que seja feito esse bloqueio para que o Excel não considere outras células que não seja apenas essa. Ele não tente trazer dados de outra célula. Tá certo? Vamos ver mais um exemplo então da formatação condicional. Vou fazer aqui a limpeza de regra, vou limpar aqui ó, na planilha inteira. Pronto, ele excluiu a formatação da minha planilha. Olha aí, ó, ele subiu com toda a formatação condicional que tinha na planilha. Tá certo, pessoal? Então eu vou aplicar uma nova regra para vocês ajudarem a fixar aí e depois brincar um pouco com outras regras aí na casa de vocês. Tá certo? Então vamos selecionar aqui de novo o texto. Formatação condicional, vou pegar aqui um diferente, acima da média. O que é a média? A média é a soma de todos os valores e a divisão pelo número de valores que você tem. Você tira a média. Como eu tenho uma numeração aqui de 1 a 20, a média de 1 a 20 é 10. Né? É a metade, acaba sendo aqui a nossa metade. Mas poderia ser outro. Então, ele vai calcular automaticamente qual é a média das células para você e vai marcar os que estão acima da média. Vamos lá, ó. Acima da média. Então vou dizer aqui, ó, formatar as células que estão acima da média no intervalo selecionado com preenchimento vermelho claro, lá, igual a anterior. Ok. Como a média nossa é 10, ele vai marcar o que está acima disso, tá certo? Para ter certeza disso, eu vou usar uma formulinha, mas a gente vai falar sobre essas fórmulas na semana que vem. É só para termos certeza. Média. Desculpa, faltou o acento. Média de todos esses números é 10,5. Não tem problema. Aqui ele vai arredondar. Se a média tivesse dado 11, então ele jogaria a formatação a partir do número 12. Qualquer número entre 10 e 10,99999 ainda é 10 para o Excel. Quando ele vira 11, aí ele iria jogar essa casa aqui como em branco. Ele ficaria dessa forma. E não vai deixar, porque tem a formatação condicional. Mas ele ficaria branco e jogaria para o próximo campo. Se eu deletar aqui, ó. Ah, não, mas aí só alterou aqui. É porque a formatação ele está em cima de todos os números. Não tem problema. Ah, não. Ah, tá. É porque ainda é 10. Vou deletar mais um, então. Ó, agora a média entre eles é 9,5. Tá certo? Então, tudo que está entre 9 e 9,9 ainda é 9. Então, ele marca a partir do 10. E assim ele vai executar para todo mundo, ó.
Tá certo, pessoal? Esse é o formatação condicional. Explorem depois a ferramenta com calma, verifiquem as opções que você tem para formatações e caso tenha alguma dúvida, procure o professor. Tá joia? Um forte abraço a todos e até a próxima aula.